dia, vamos começando aqui a nossa live. Daqui a pouco nós vamos conversar com Mário Rodrigues Neto. Mário, que é diretor do Instituto Groupon de pesquisa, né? Então a gente vai aqui esquentando para daqui a pouco nós começarmos aí a nossa live, ok? Então já quero agradecer as pessoas que já estão conosco aqui e aguardar aqui o Mário Neto, Mário Rodrigues Neto, para que ele possa participar conosco. Nós vamos falar hoje sobre pesquisa eleitoral, né? É uma coisa que todo mundo quer entender, gostaria de entender, né? Como é que se aplica as pesquisas eleitorais, né? E como é que se dá. Então o Mário, acho que já entrou pelo Groupon, vou convidá-lo aqui, pode convidá-lo pelo Groupon aqui. Vamos lá. E aí, bater um bom papo com o Mário Neto. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco a gente já começa o nosso bate-papo. Vou aguardar o Mário Neto. Grande Mário Rodrigues Neto. Amigo Márcio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje cedo eu já te incomodei logo cedo, né? Ó, Não. nós temos uma audiência qualificadíssima aí, que é o Mário Rodrigues Filho. Tá sempre presente. Tá aí com a gente. Mário Neto, Sim. nós vamos bater um papo aqui, e realmente é um bate-papo, né? Conversar com você sempre é muito bom, né? A gente sempre conversa fora aqui desse local que nós estamos aqui hoje, né? E a gente vai falar sobre pesquisas eleitorais, né? A função dela em pré-campanha, não pré-campanha, registro, metodologias, né? E eu estou muito feliz porque esse ano o Instituto Groupon é uma ideia boa. 51 anos, né? Semana que vem, na Ó, terça-feira da semana que vem, é nossa data de aniversário. 51 anos de é estrada. um instituto jovem. Eu acho que vocês têm futuro. Não, com certeza, né? A gente vai de fase em fase, cada 10 anos a gente mexe na marca, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, e é ano de mudança, é ano que a gente tem algumas coisas para trazer, e bom, né? Continuamos aqui, presentes e no mercado. Bom demais. É só uma maneira de a gente brincar. O Instituto Groupon é um dos institutos mais respeitados do Brasil, com 51 anos de história, né? Durante um grande período esteve à frente aí, hoje está na parte do conselho, que é o Mário Rodrigues Filho, e hoje quem está aí na frente do Instituto Groupon é o Mário Rodrigues Neto, que é o que fala com a gente aqui, que é o CEO hoje do Instituto. Vamos lá. Pesquisa eleitoral em pré-campanha. Começa agora ou não começa agora? Pesquisa eleitoral tinha que ter começado ontem. Né? Ontem, Se né? está começando, se está começando agora, ou se o candidato está pensando em começar ou ainda não está preocupado com isso, ele, de certa forma, ele já está atrasado. Né? O que muda, e aí o que acho que é importante comunicar para as pessoas e fazer trazer um pouco de luz sobre o assunto, é que nem toda pesquisa eleitoral é pesquisa de intenção de voto. Sim. São duas coisas que são completamente diferentes e que, nesse momento, a intenção de voto ela pode ser feita, mas ela tem um tipo de resultado. E não é exatamente o que talvez possa melhor orientar o candidato. O candidato, o partido, os investidores, seja lá quem for que se interessar pela pesquisa. Mário Neto, então vamos lá. Que a pesquisa representa a opinião da população, certo? Nós temos a qualitativa e a quantitativa, né? E dentro disso, lá dentro das pesquisas, nós temos vários níveis, né? Que é espontâneo, estimulado, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Se a pesquisa representa a opinião do eleitor, qual que é a pesquisa que eu preciso agora nessa pré-campanha? Porque eu vejo, principalmente agora saindo em alguns sites de notícia, alguns veículos de comunicação, pesquisas quantitativas para esse momento. É ideal ou é só para cortina de fumaça para alguns resultados? Bom, vamos lá, né? Então, primeiro a gente tem que falar o seguinte, quando a gente fala de pesquisa, principalmente num processo de pré-campanha, ela tem dois grandes objetivos, né, quando a gente pensa a pesquisa como um todo. Ela vai ter uma função estratégica
que é a de orientação do partido, a de orientação do candidato, a de orientação, por exemplo, para uma tomada de decisão em relação a nomes ou coisa do tipo, e ela também pode ter um uso para movimentar, vamos colocar assim, o mercado eleitoral. Ou seja, para que nomes sejam aventados, para fazer testes, para ver como é que a população vai reagir, a população, o meio político, o meio jornalístico, como é que ele reage quando alguns nomes são testados, né? Esses dias vocês movimentaram os bastidores da política econômica que vocês experimentaram, né? Saiu até na principal coluna de política do estado de Goiás, né? A gente Deu tem barulho, algumas coisas. hein? E aí entra dentro de uma situação que é importante, né? A Groupon, nesse momento, ela só está fazendo um trabalho estratégico. Sim. Né? E aí é interessante, né? Porque a movimentação ela acontece independente do processo de divulgação. Por quê? Porque as empresas elas vão ao mercado, vão ouvir a opinião das pessoas e, evidentemente, os interessados ficam sabendo, né? Seja da situação da oposição, seja cliente ou adversário, não importa, eles estão dentro, fica sabendo, e aí existe uma certa movimentação nesse sentido. Natural. Natural. Você falou que vocês, ao longo do tempo, vocês têm modificado até a maneira, né, de abordar as pessoas. Porque, para quem não é acostumado, né, tem de fluxo, tem residencial, tem algumas maneiras, né, de se buscar colher essas informações, né. Na qualitativa, que é um grupo focal, seria mais interessante, nós estamos falando de estratégias e maneira de utilizar a pesquisa nesse momento. A qualitativa, nesse momento, dá um panorama do perfil para ter um candidato ideal, porque o marketing usa muito isso, né? Existe eu acho que vamos lá, nesse momento, a gente pensar em pesquisa qualitativa e quantitativa, elas têm diferenças, são duas modalidades que elas são muito importantes, mas que elas geram resultados que são, né, elas têm finalidades distintas. Quando nós pensamos numa pesquisa qualitativa, ela serve para que função? Eu preciso entender qual é o perfil daquele candidato ou como é que a população reage àquele nome. Eu preciso de insights de comunicação. Eu preciso descobrir o porquê, por exemplo, de uma rejeição ou o porquê de alguma notícia ou o impacto de alguma notícia. Quando a gente vai tentar entender os porquês relacionados a um candidato, por assim dizer, ou a uma situação dentro de uma cidade, a pesquisa qualitativa ela é muito importante. E ela fornece uma quantidade muito grande de insights, né, de dicas, sugestões, possibilidades de análise, que aí analistas de pesquisa, candidatos, marqueteiros, os interessados e os envolvidos com o processo da pesquisa, vão poder utilizar isso para avaliar se faz sentido ou não, por exemplo, investir num nome, ou, vamos supor, por exemplo, já tem um nome posto, se aquele nome, quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes e por aí vai. Já a pesquisa quantitativa, ela tem uma outra finalidade. Porque, por exemplo, eu posso avaliar o seguinte, qual é o potencial de um nome nesse momento? Ele tem chance de crescimento? Ele é lembrado? Ele é conhecido? Como é que as pessoas têm memória de um determinado nome ou se tem algum problema? Então, elas são modelos de pesquisa que elas são, né, uma não é superior à outra, elas são complementares. E no mundo ideal, você rodaria, né, uma em sequência da outra. Então, por exemplo, eu faço uma quant para descobrir quais são os nomes, aí eu rodo uma quali para descobrir o porquê daqueles nomes, o que está acontecendo, começo as minhas ações de comunicação, as ações eleitorais, as ações de campanha e pré-campanha, rodo uma nova quant, vejo a evolução, faço uma quali, enfim, aí é a dinâmica do processo. Eu quero aqui agradecer a participação de todos. Nós estamos aqui com algumas perguntas. O Abelardo Vaz, ex-prefeito de Inhumas, né? Ex-presidente da GM, né? É um nome de respeito da política goiana. Quero agradecer aí a audiência do Abelardo Vaz. Vamos lá. Então, a pesquisa ela é um instrumento para o marketing político.
e também para as estratégias políticas, né? Como saber utilizar bem esses dados, esses resultados, porque acontece muito, e eu posso ser aqui testemunha que não acontece com o Instituto Groupon. Vazar informações. Tem as que vazam intencionalmente e as que não vazam intencionalmente. É um instrumento importante? Vamos lá. Quando a gente pensa no uso estratégico da pesquisa, e eu acho que é bem nessa linha, quanto menos é comunicado ao universo, por assim dizer, melhor para aquele que tem a informação na mão. Por quê? Porque, via de regra, o dado de uma pesquisa, ele é estratégico para a tomada de decisão. Eu estou entregando para o meu adversário uma informação que talvez não faça sentido ele ter, certo? Então, vamos colocar o seguinte. O camarada gera uma pesquisa, tem lá 3 ou 4 páginas, mas na verdade o relatório tem 100 páginas, sabe? Então, às vezes, o que acontece... Já recebi esses camalhaços, já eu sei o que é isso. Então, como faz cruzamento? Então, isso tudo é uso estratégico. Então, é o seguinte, melhor para o candidato usar aquilo, ter aquilo debaixo do braço e tomar decisão com aquelas pessoas que ela confia e contar como diz, para o mercado, né? Para a população de uma maneira geral, aquilo que interessa e da forma que interessa. Né? Tem uma pergunta interessante aqui agora há pouco, uma pessoa que está nos acompanhando. Pesquisa é cara demais? Não, pesquisa não é cara. Apertar, hein? É uma pergunta para apertar, hein? Olha só, vamos lá, é o seguinte. Pesquisa não é caro, cara é perder uma eleição. Boa. Né? Eu acho que pesquisa não é caro. Cara é você entrar dentro de um processo que é custoso, que é complexo, que ele é desgastante, tanto do ponto de vista material, financeiro, psicológico, familiar. Quem já viveu uma campanha sabe que quando você entra de um jeito e sai de outro. Né? É uma situação dessa. A pesquisa, ela tem um valor que ele é significativo, mas ela tem qual função? Reduzir a incerteza dentro do teu processo de tomada de decisão. A boa pesquisa, seja ela eleitoral, seja ela de mercado, ela tem essa finalidade. Então, por exemplo, eu foi investido um determinado valor num estudo. Deu que o meu nome, ou o nome que a gente estava tentando, não era viável. Foi um dinheiro jogado fora? Óbvio que não. Olha a quantidade que foi economizado em termos de marketing, em termos de energia. Outra coisa, nós temos a possibilidade, mas a gente tem falhas, temos coisas que nós precisamos corrigir, e aí vai fomentando, dando condições dentro do processo para que haja uma jornada na lógica no processo eleitoral, na qual o candidato, o marqueteiro, as pessoas que estão envolvidas com isso, vão orientando. Aí você, caro ou barato? Bom, se o conjunto de informações for utilizado da maneira adequada, você tomar boas decisões baseado naquilo, e você ganhar uma eleição, caro ou barato? Essa é a pergunta, né? Qual é o seu objetivo? Se você tiver... Se o candidato entra de brincadeira, tudo é caro. Agora, se ele entra para vencer, é um investimento que é necessário. É verdade. Pessoal, nós estamos conversando aqui sobre a importância da pesquisa eleitoral na pré-campanha e na campanha como um todo, né? E hoje em dia não tem como você fazer uma campanha, né, Mário Neto, sem ter uma pesquisa. Campanhas vitoriosas, campanhas profissionais, a primeira coisa que ele faz é te perguntar se tem um instituto, se não, buscar um instituto sério. Em relação ao instituto sério, eu queria falar com você. Durante o período eleitoral, a gente vê muitas aberrações, né? Resultados esdrúxulos, uma série de fatores. Vamos imaginar que depois quem for assistir os nossos cortes aqui, uma pessoa que está distante, não entende muito, o que eu posso fazer para não contratar um instituto de pesquisa não muito confiável? Não vou dizer picareta porque fica pesado. Bom, não contratar, primeiro você
é aquela história, você vai contratar quem já está no mercado, né? Então, existem boas empresas aqui em Goiás, fora de Goiás, que tem uma jornada longa realizando trabalhos, fazendo bons estudos, assessorando e dando consultoria para diversas campanhas. Esses são os nomes que deveriam ser buscados no primeiro momento. Por quê? Porque, por exemplo, a pesquisa, né? O processo da pesquisa eleitoral, apesar de que sempre há uma negociação, você não pode negociar, você não pode contratar um processo exclusivamente por preço. Não faz o menor sentido, certo? Ah, não, custa 10 e o outro está cobrando 2. Se a lógica é a mesma, se o processo é o mesmo, como é que um custa 10 e o outro custa 2? Exato. É aquela coisa de um barato que pode ser muito caro. Então, é importante desconfiar nesse momento, e tem muita gente que se aproveita, pessoas, né, que não têm, por exemplo, a modalidade, a função de pesquisa, não tem tradição de pesquisa, começam a oferecer isso, por quê? Porque se você for olhar, sim, para você fazer uma pesquisa mais ou menos, qualquer um consegue fazer, você aprende a fazer isso na faculdade. Né? Mas As detalhe, regras... tem estatístico. Inclusive a lei diz, né? A lei 9.504 de 1997 fala que qualquer pessoa pode fazer pesquisa, mas é necessário que tenha um estatístico, né? É necessário que haja um estatístico, é necessário que haja um estudo. Isso não é enquete, né, Mário Neto? É enquete, aí não é pesquisa. Então, como é que você constrói um questionário, que é uma situação que ela é fundamental, que as pessoas às vezes, né, não têm conhecimento disso. Como é que é feita uma distribuição amostral de tal maneira que a população daquela cidade, ela está representada na pesquisa. Então, por exemplo, eu faço uma pesquisa e bato lá, coloco lá 3, 4 meninos e pego 100 pessoas. Tudo bem, você vai ter um resultado, mas essas 100 pessoas, elas representam a realidade daquele município? E esse é um dos maiores desafios que existem hoje, principalmente para a pesquisa eleitoral. Por quê? Porque os diversos perfis de eleitores já não são mais acessíveis a todos os tipos a todas as modalidades de pesquisa. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Então tem a questão do registro eleitoral, da pesquisa que é registrada, que é um fato que tem regras específicas para isso, e que não necessariamente a gente precisa observar todas essas questões para os estudos estratégicos. Mas é importante ter em mente que hoje você não consegue acessar todos os perfis populacionais de um município, às vezes com um único modelo de pesquisa. E isso é um processo que a gente tem estudado, tem desenvolvido algumas técnicas aqui dentro da empresa para minimizar uma situação que ela é resultado da evolução da sociedade, da evolução tecnológica e por aí vai. Eu quero agradecer a Má Chuai, né, que está participando, está mandando muitas perguntas. O Calmer Nascimento também, que é um amigo também, que é dono do Instituto de Pesquisa, também entrou. Agradecer também aí a participação. Pessoal, o que nós estamos falando aqui, para quem está nos assistindo, depois vai assistir os cortes, é sobre essa importância que a pesquisa e a seriedade que traz para o trabalho, né? E a gente tem que entender que existe uma lei, né? É a lei, agora essa que eu vou, é a lei do TSE, que é a 23.676 de 2021. Aí eu vou te fazer a pergunta, toda pesquisa tem que ser registrada? Não. Somente pesquisas que vão ser divulgadas é que precisam ser registradas, né? E essa é a lei. Que existe uma para estudo e outra para divulgação mesmo, né? Exatamente. A organização Jaime Câmara, ela frequentemente faz no período eleitoral. Vou falar aqui, o IPEC, né, faz também, tem vários institutos que fazem, divulgam. Sim, sim, sim. A lei eleitoral e a lei que regulamenta, né, o processo da pesquisa em processos eleitorais, ela versa exclusivamente para pesquisas que são com finalidade de divulgação. Então, por exemplo, se um partido, se um candidato contrata uma empresa de pesquisa para fazer um estudo com finalidade estratégica, isso não demanda registro, certo? Então, tem várias pesquisas acontecendo e só uma de alguma empresa foi registrada. Sim, porque aquela está sendo feita com a finalidade de divulgação.
Ah, Mário, mas então as pesquisas elas são diferentes? Existe pesquisa melhor ou pior? Não, elas são feitas segundo o mesmo método, elas são, né, feitas elas podem ser feitas da mesma maneira criteriosa, seja ela de estratégica ou para divulgação. O que muda é a finalidade. E se ela está sujeita à divulgação, né, o objetivo dela é ser divulgada, ela deve considerar todas as restrições e todas as orientações previstas em lei. Então, a existência do estatístico, o registro no Tribunal Eleitoral, a necessidade de apresentar o plano amostral, o questionário, enfim, toda a situação. E não necessariamente a pesquisa registrada, ela precisa ser divulgada. Mas toda pesquisa que vai ser divulgada, ela deve ser registrada. Deve ser registrada, é bem claro. Marineto, voltando aqui, dentro dessa linha, desse raciocínio que nós estamos aqui, da importância de ter institutos sérios, né, institutos que trabalham com seriedade. Muito tempo atrás, eu estava trabalhando numa determinada empresa, antes de ter a agência, e aí me liga uma pessoa. Tudo bem? Tudo bem. Você é o Márcio? Eu sou o Márcio. Não, eu sou o fulano de tal. Eu tenho uma empresa de lingerie aqui no município tal, e no período... Isso é verdade, não é de rir, não, é verdade. Não, nada contra, porque nós falamos da lei que qualquer pessoa pode fazer pesquisa, mas tem que ter um estatístico. Falei, e aí? Eu tentando entender. Não, é porque no período agora de baixa de recessão eu faço pesquisas. Falei, você faz pesquisa? Como assim? Você é dono de uma empresa de lingerie ou você faz pesquisa? Não, as duas coisas. Ou seja, não sei se as lingeries que ele fazia eram boas, mas as pesquisas com certeza não são. Isso é muito importante, né, Marineto? Saber com quem eu estou contratando, né? Saber com quais profissionais que eu estou trabalhando, não é verdade? Vamos trazer essa mesma situação, eu acho que é importante. O camarada, ele é reconhecidamente um bom médico. O camarada trata de medicina, etc, etc e tal. Eventualmente, ele fala sobre, sei lá, quadros. Se você fosse comprar um quadro, você fosse fazer um grande investimento em arte, você ia conversar com esse médico ou com um camarada que é especialista em arte. Então, assim, como em qualquer área, cabe pensar o seguinte: existem pessoas que trabalham 365 dias por ano pensando pesquisa. Sim. Você não. Pessoas, você não. Né? E o outro tem o camarada assim, isso é eventual, olha, eu estou aqui, não estou fazendo nada e resolvi fazer pesquisa também. É uma escolha do cliente, mas é de saber o seguinte. Existe uma associação, não existe uma associação? A Grupom ela é associada à Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa e é a organização, né, que tenta colocar um pouco de ordem, tenta colocar um pouco e dar profissionalismo para as empresas, para o universo das empresas de pesquisa, que, né, ele então, é muito diverso. Então, seria um caminho, então, né, Mário Neto? Quando for contratar um instituto sério, é saber se esse instituto é associado à Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas, né? Se eu estivesse contratando, eu colocaria o seguinte: bom, esse instituto, essa empresa de pesquisa, ela existe há quanto tempo fazendo o que faz? Essa é uma pergunta. A segunda, ela tem, de fato, ela está associada, ela está envolvida dentro do processo da discussão nacional de pesquisa? E aí sim, ela é filiada à ABEP? Ela é filiada à ABEP. Ótimo, então é o seguinte: garante que o trabalho vai ser bem feito? Garante alguma coisa? Não, porque a gente está discutindo outra coisa, mas é alguém que sabe do que está falando. E isso é fundamental. Vou dar uma apertada agora em você, hein? Vamos lá. Viradas eleitorais. Aí, os institutos de pesquisa, que eram os mocinhos, viram os vilões. Porque quando encerra-se o pleito, aparece quem é quem. Por que acontece esse... Não vou falar fenômeno, porque não é fenômeno. É por que eu sou da área, sei, mas eu quero que você explique aqui pra gente. Bom, existe
A gente tem várias maneiras de responder isso daí. Vamos começando por um caminho que eu acho que é mais... Vou apertar mesmo essa. Primeiro, quando a gente pensa numa pesquisa, ela traz uma realidade que ela é momentânea. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho e deu um determinado resultado que tinha uma determinada... A coisa aconteceria hoje. Existe todo um processo de comunicação, um trabalho de marketing envolvido para mudar aquele resultado. Certo. Certo? Aí então, é um trabalho de inteligência nos bastidores, que o Instituto, que o levantamento demonstrou. Que ele demonstrou. Então, por exemplo, eu tenho um candidato que tem um potencial de crescer. É uma coisa interessante. Eu tenho um candidato, vamos pegar uma situação que ela é real em diversas situações. Eu tenho um candidato que tem uma intenção de voto nesse momento que é muito baixa, mas ele tem um potencial de crescimento muito grande. Quer dizer que ele vai perder a eleição? Não. Quer dizer que daqui a um ano ele vai ganhar a eleição? Também não. Quer dizer que se ele utilizar aquela informação, trabalhar de forma inteligente para se tornar conhecido, entender a população, gerar proposta, ou seja, trabalhar para que ele realize aquele potencial, ele tem chances de ganhar uma eleição. E aí acontece coisas que quem está no meio conhece, do tipo, lá no primeiro, lá, um ano atrás da eleição, ele tinha 1% de intenção de voto e ganhou a eleição. Nossa, mágica! Né? O que aconteceu? Não, houve um trabalho ao longo de um ano, e aí isso retomando lá a sua primeira pergunta, quem não está pensando nisso agora já está atrasado. Atrasado. Porque daqui a um ano, em agosto, a campanha já começou. Então, você tem que começar a desenvolver, você já deveria estar preocupado com isso, e principalmente desenvolvendo estratégias, entendendo o que é que a população precisa, para quê? Para que o potencial que aquele candidato tem possa ser realizado. Quer dizer que ele vai ganhar uma eleição? Não. Mas quer dizer que ele tem chances de chegar mais perto de um resultado positivo. O Marco Antônio Schwai, que é um publicitário conhecido, respeitado também no estado de Goiás, está aqui nos assistindo, ele fez uma pergunta interessante aqui, né? O Instituto de Pesquisa, ele tem por obrigação acertar o resultado ou apontar tendência, né? Porque é uma das coisas que tem muito, candidato que briga com os números. Nossa, isso mas tem demais, né? Tem bastante. Candidato que você leva os números reais para ele, né? Já aconteceu de eu ter problema com pré-candidato, candidato, então assim, mas esse resultado tá certo? Você é amigo deles? Tipo assim, ué, né? Bom, vamos lá. Tentando responder, primeiro da abordagem do Marco Antônio. Seguinte, nenhuma pesquisa ela tem a obrigação de acertar. Por quê? Porque é um processo amostral. É um evento, é um processo probabilístico. Quando a gente faz uma pesquisa... Uma amostra de opinião, né, Mário Neves? É uma amostra de opinião, ou seja, eu estou pegando uma parte da população como um todo, estou ouvindo e vou ter dentro daqueles resultados intervalo de confiança e margem de erro. Então, é esperado, né? Eu particularmente acho assim, eu acertei, né? A minha pesquisa, a Grupom acertou. Eu sou o instituto que mais acerta. Mais acerta e tal. Na verdade, dependendo da distância, dependendo da situação, isso pode ser quase uma aberração. Né? Do tipo, então, peraí, ninguém está fazendo nada, né? Se o instituto, se a empresa fez a pesquisa, foi divulgada, passou-se lá 3 semanas e o resultado foi aquele, então tem coisas dentro do processo que às vezes não fazem muito sentido. Pode acontecer? Pode. E aí entra dentro da lógica, pode acontecer. Certo? A pesquisa, as empresas de pesquisa, o produto, aquilo que nós entregamos, é muito mais uma orientação, uma tendência do que pode acontecer, Se vai acontecer ou não, existem diversas situações. Então, por exemplo... Desculpa, pode continuar. Né? Se vai acontecer exatamente como a pesquisa disse, vai depender de todas as condições do próprio processo eleitoral, do próprio processo de campanha. Fatos novos.
o camarada, ele tinha Vamos pegar uma situação que nunca aconteceu. Tinha um candidato e, de repente, o candidato faleceu e quem vai concorrer é o vice. Acontece. Nunca aconteceu. Né? Então, Pode o que acontecer. Pode, eu já isso, não, eu já participei de uma campanha, eu acho que vocês acompanharam essa campanha na época com a gente, em Tapaci, onde o Lilo tinha um processo e esse processo tinha que ser julgado num prazo, e o Lilo concorreu até o final, acho que, se eu não acredito, nós fizemos esse trabalho em parceria lá em Tapaci. Se eu não estou enganado, mas seu pai vai depois dizer, mas nós fizemos esse trabalho. O senhor Mário tem memória dessas coisas. Você estava em Florianópolis. Você estava estudando. Não que eu seja mais velho, não, mas é porque eu tô na estrada tem mais tempo, um pouquinho. E aí a gente sabia que o Lilo tinha esse percentual, essa gordura para suportar isso. E quando chegou, realmente, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que ele tinha um prazo de substituição, que é até agosto. E aí colocou o pai dele. Né? E houve uma migração de votos, mas ele sabia, a gente tinha pesquisa, tinha dados, tinha informação que aquela campanha poderia avançar. Né? E avançou e seu Olizete foi eleito na época. Porque eu estou respondendo e batendo esse papo com você aqui, porque o Marco Antônio perguntou aqui sobre candidatos que acreditam em pesquisa. E eu posso dar esse testemunho aqui de candidatos que contratam um instituto de pesquisa, mas ele quer acreditar naquelas pessoas que estão em volta dele, que não conhecem a realidade dele, né? Então, eu acredito, e aqui eu vou falar para vocês que estão nos assistindo, depois vai assistir os cortes, quem quer realmente vencer uma eleição, ele tem que acreditar no instituto de pesquisa que ele vai contratar. Não adianta sair contratando 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque números todos vão ser diferenciados. Vai ter uma metodologia. Né? O jornalista Bacio Oliveira, ele costuma dizer o seguinte, você pode até errar o prumo, mas não o caminho. Né? Os institutos, num primeiro momento, vai calibrando, e é o que você acabou de falar. As pessoas não vão ficar 3 semanas, 1 mês estática. A oposição faz campanha, né, Marineto? A oposição faz campanha, a situação faz campanha, fatos novos acontecem o tempo inteiro. Né? A gente tem o evento da eleição presidencial anterior, o evento da facada. Eu quero comentar sobre isso depois. Então é o seguinte, é um fato completamente novo, muda uma campanha de um dia para o outro. Então as tendências viram, a necessidade de estudo vira, e aí essa é uma situação que ela tem que ser acompanhada. Então, o processo da pesquisa, a pesquisa numa campanha, ela funciona como aquele conjunto de exames que o paciente vai fazendo quando está em tratamento, alguma coisa, para saber, olha, está reagindo, não está reagindo, está evoluindo bem, está evoluindo mal, para saber o que fazer. E aí, a inteligência, no caso, ela vem o seguinte, bom, agora, se essa é a situação, o que nós vamos ter que fazer do ponto de vista estratégico, né, em termos de campanha, ou pré-campanha, não importa, para poder melhorar ou dar resultado a uma situação que ela está posta. Agora, o candidato que contrata uma empresa, que contrata uma pesquisa, recebe um resultado e não acredita no resultado... Acontece, já aconteceu conosco, já aconteceu comigo também. Isso é relativamente comum, mas aí entra dentro da lógica. Bom, eu estou contando o resultado daquilo que foi feito. Cabe ao candidato utilizar aquele resultado ou não. Diversas vezes, e Márcio, você sabe disso melhor do que eu, o camarada pegou um resultado, deu uma olhada, jogou dentro da gaveta e fez o que bem entendeu. Né? Aquilo eu achava que era certo. Então, existem maneiras e maneiras de usar o resultado de uma pesquisa. Eu não sei se o Abelardo está aqui ainda, mas eu tive a oportunidade de ter trabalhado com o Abelardo no período que ele foi prefeito de Inhumas. O Abelardo, e vocês também fizeram um trabalho lá, e a gente trabalhou em parceria, em conjunto, na época que ele foi prefeito. O Abelardo fazia pesquisa regularmente.
uma aprovação na primeira eleição dele, na segunda eleição dele, eu estive lá. Ele fazia esse trabalho, fazia questão desse estudo, porque na realidade o que é a pesquisa, ela é um estudo e te traz o diagnóstico. Você que vai saber receber. E eu já tive situações de candidatos também proativos, que o resultado não estava legal, não estava bacana, e ele fez uma virada. Ele fez uma virada de chave e viu, identificou os problemas e foi para cima, né? Porque, na realidade, é para isso que a pesquisa serve. E eu quero trazer 2022 para a gente debater aqui. O resultado, duas semanas antes do segundo turno, era 52 Lula, 48 Bolsonaro. Resultado final, 50,9 Lula, 49,10 Bolsonaro. Diferença de 1,8. Na história recente do país, eu não sei em outros continentes, mas na história recente do país, você já tinha visto uma situação nesse nível como pesquisador? Foi uma campanha que ela foi muito polarizada e absurdamente competitiva. E no final da campanha, ambos os lados trabalhavam diuturnamente para virar resultado, para pesquisa rodando. Né? Você imagina, numa situação dessa, você tem entrevistas, pesquisa sendo realizada, tanto quantitativa quanto qualitativa, diariamente. Todo dia. Por quê? Porque, nesse caso, principalmente numa situação dessa, você tem que entender a minúcia do processo. Então, por que está crescendo aonde? Qual é o perfil? Essa fala impactou de que forma? Como é que a gente pode reverter uma determinada situação que saiu na mídia? Enfim, e aí, dentro desse processo, o acompanhamento é diário, né? Desculpa, pode falar. E foi um processo eleitoral que quem estava acompanhando precisou ali 50, 60, 70. Quem acompanha a apuração, né? 50, 60, 70, não. Agora parece que desenhou que o resultado vai caminhar por aí, né? Então, não é um negócio... Porque é o que nós estamos falando, porque existem fatores externos, né? Porque o Instituto de Pesquisa ele não pode ser culpado se o resultado não é aquele. A gente percebia uma crescente no nome do... Porque Goiás é um reduto bolsonarista, nós sabemos, ele ganhou as eleições aqui, outros estados existia um equilíbrio, né? A estratégia do PT foi buscar não deixar mais crescer onde tinha perdido e recuperar onde começava a haver. Mas tem alguns fatores externos, você disse da facada lá em 2018. Mas isso deu a vitória de Bolsonaro. Você acredita que isso aí, como pesquisador, o fato da Carla Zambelli empunhar uma arma na Avenida Paulista, que a crescente do Bolsonaro era perceptível, fora do Centro-Oeste. E o fato do ex-deputado, presidente do Roberto Jefferson, isso contribui, né? Não tem instituto que acerte, né? Não, porque é o seguinte, são os eventos imponderáveis de um processo eleitoral. E aí entra uma situação que é importante a gente entender que, vamos situar o seguinte, dificilmente um candidato ou um grupo é dono. Existe um conceito muito equivocado de que, meu grupo tem 15% da intenção dos votos de um determinado grupo. Cara, existe os apaixonados, etc. e tal, mas isso não é uma certeza absoluta. E algumas coisas, quando acontecem, elas marcam... sempre tem um padrão intermediário. Vamos pegar o exemplo da eleição anterior. Você tinha os bolsonaristas de carteirinha, você tinha os lulistas de carteirinha, e você tinha 50% do eleitorado, quase, no meio do caminho. Essa turma, ela orbitava de um lado para o outro à medida que a campanha se desenrolava. Existiam pessoas com um perfil mais à direita, perfil mais à esquerda, e aí a construção desses argumentos de campanha, ou aquilo que foi aparecendo, existe uma situação que é importante. O eleitor, ele quer se ver representado.
E de repente ele olha para uma determinada situação e fala assim, não, eu não quero isso para mim. Ou eu não concordo com uma determinada situação. Ou, a partir dessa fala, por exemplo, o candidato passou do limite, eu já não concordo mais com ele. E perceber essas nuances não é algo trivial. E tudo impacta. Lá pelas tantas... A pesquisa ela serve para isso, para que você perceba essa mudança, a mudança do humor do eleitor, da opinião pública. Né? Exatamente. Então, por exemplo, houve um evento, esse evento foi percebido... Existe muita situação que às vezes acontece, às vezes acontece um fato isolado, muita gente fala no ouvido do candidato, ele começa a acreditar que aquilo é enorme, e quando na verdade a população não está sabendo. Então, é importante medir e ter essa sensibilidade de saber o que é realmente algo que deve ser trabalhado, né? Que é objeto de trabalho de comunicação dentro de uma campanha, e aquilo que você pode deixar passar, faz de conta que ele disse, porque não está reverberando dentro do eleitorado. E como é que você sabe disso? Você tem que fazer acompanhamento de todo o processo. Surgiu um fato novo, surgiu alguma situação, testa. Procura entender. O candidato sempre usa azul, de repente ele apareceu com uma camisa amarela. Pô, o pessoal percebeu alguma diferença? Não, eles acharam que ele está mais moderno, ficou bom, não ficou bom, não. Perdeu, saiu do grupo dele, volta para o azul. Enfim, a gente tem que entender o que está rodando e como é que a coisa está funcionando. Então, isso é da sensibilidade do processo eleitoral, e as pesquisas elas ajudam nesse meio de caminho. O Marco Antônio fez uma pergunta aqui, eu vou responder e você também fique à vontade. O Marco Antônio perguntou se o partido é mais importante que o candidato. No modelo atual que o brasileiro, você precisa de um partido para ser eleito. Aqui não tem candidatura avulsa, como acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, tem candidaturas avulsas. Aqui no Brasil, Marco Antônio, você também é um homem experiente, sabe que as pessoas elas não votam no partido. Elas votam no candidato. Prova disso, nós temos pessoas aí que estão há 40 anos, 30 anos na política, já passou por todas as sopinhas de letras de partido. Mas tem as exceções. Íris Rezende foi um homem de partido só. Né? É uma exceção que eu conheço. E outros, lógico, tem muito mais pessoas. Mas as pessoas costumam, sim, e partido tem força. Vamos supor, o Lula é fundador do PT e está no PT até hoje. Né? Então, existem algumas figuras que elas se consolidam naquele partido, ou naquela ideologia partidária. Mas não necessariamente o brasileiro ele olha muito para a questão partidária. Eu conheço um ex-prefeito da Grande Goiânia que já passou por 6 partidos. No Brasil, né, e aí acho que vou fazer um cientista político, né, eu tenho, no caso... Eu tenho meu irmão, o Leandro, que ele também trabalha aqui conosco aqui no escritório, muito, é o camarada profissional. Que entende, né, que estuda exatamente esse tipo de questão. Ele poderia discorrer sobre isso enormemente, mas né, aproveitando algumas coisas que a gente já conversou, a eleição no Brasil ela é personalista. Eu voto na pessoa, eu voto naquele indivíduo. E pode ser que calhe do camarada ter uma certa coerência ideológica e sempre estar no mesmo partido. Mas é interessante pensar o seguinte, você tem o eleitor do Íris, né? Você tinha o eleitor do Íris. Necessariamente ele é eleitor do MDB? Não necessariamente, ele é eleitor do Íris. Né? E é só para citar um caso específico. Então, isso é um ponto importante. Outra coisa é que o eleitorado percebe o camarada que está dando volta. Leandro dizendo, estou aqui. Obrigado pela audiência aí, Leandro. Audiência qualificadíssima hoje, hein? Leandro, né? Doutor em ciência política. Doutor, de fato. Um camarada que entende disso de verdade. Então, o que acontece? O eleitor também percebe essas mudanças. A gente tem a situação onde o camarada que troca muito de partido, que uma hora está na esquerda, outra hora está na direita, uma hora defende uma coisa, uma hora defende outra. E aí tem uma situação que é importante, uma coisa chamada internet.
A internet não deixa as pessoas se esquecerem, a internet Não. faz com que as situações elas venham a público todo o tempo, e lá pelas tantas, se eu era de direita e hoje eu estou na esquerda, alguém vai perguntar, mas vem cá, como é que você mudou tanto assim? Justifique essa mudança. E às vezes essa mudança ela é injustificável do ponto de vista de ideologia, do ponto de vista de crença, por assim dizer. E aí entra dentro daquela coisa, o camarada vira folha, o camarada ele só está ali por interesse, né? E aí a gente tem essa condição, que é uma condição que deve ser observada por quem está no jogo, né? É claro que existem oportunidades, existem questões que são importantes dentro do processo de decisão político-partidário, mas ela deve ser levada em consideração, sim. Por quê? Porque as pessoas são... Se elas esquecem, elas são lembradas. Exatamente. Mário Neto, muito obrigado você por esse bate-papo aqui hoje. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com você. É sempre muito bom conversar com você. Você é uma das cabeças pensantes desse estado, uma mente brilhante, um baita profissional, um pesquisador. E eu fiquei muito feliz e honrado ter você aqui hoje nesse bate-papo. Márcio, eu agradeço a oportunidade, é sempre muito bom conversar com quem trabalha, vive política de verdade. A gente, né, temos um histórico em conjunto, né? Seja, como disse, trabalhando... Os meus grandes sucessos políticos... Oh, desculpa, pode falar, Mário. Não, a gente já trabalhou lado a lado ou contra, não importa, né? Existe essa situação que ela é importante. Mas eu acho que o debate, tanto do processo eleitoral quanto do impacto das pesquisas para o processo eleitoral, ele é fundamental e que ele comece já. Então, essa iniciativa do Goiás Notícias de trazer essa conversa, começar a fazer esse tipo de discussão, ela é importante para alertar tanto candidatos quanto eleitores sobre aquilo que vai aparecendo. E aí o que tiver de situação dentro dessa lógica, a gente está à disposição para continuar conversando e seguir com o processo. E eu tenho que dar aqui meu testemunho, finalizando a live, que grande parte dos meus sucessos eu devo ao trabalho que a Groupon fez, algumas vitórias que eu estive presente, participei, teve a Groupon. E algumas derrotas que eu tive também foi imposta pela Groupon, que estava do outro lado. Mas muito obrigado, Mário Neto. Obrigado mesmo, obrigado à nossa audiência aqui, e sempre dá repercussão os cortes depois. O bate-papo que nós tivemos com o Vassi Oliveira aqui, um baita profissional, deu repercussão a semana toda. Foi muito bom. Não, foi ótimo. Eu agradeço o convite e estou à disposição para a gente poder continuar essa conversa. Vamos conversar mais vezes. Vamos bater mais papo mais vezes aqui. Grande abraço a todos aí e vamos voltar em breve com outro bate-papo, com uma pessoa interessante e que possa trazer também debate e questionamento aqui dentro das estratégias políticas e do marketing político goiano. Um abraço. Maravilha. Um abraço, bom dia a todos.